Eu sempre fui tratada com frieza pelos meus pais, enquanto minha irmã era a filha perfeita, a mimada, a que recebia todo o carinho e atenção. Eu, ao contrário, parecia um peso dentro de casa. Mas tudo mudou quando, aos 18 anos, descobri que estava grávida. Criei coragem e contei a novidade durante um jantar, esperando, no fundo, receber ao menos um pouco de apoio. O que eu recebi foi exatamente o oposto: insultos, humilhações e até agressão do meu próprio pai. Fui expulsa de casa naquele dia, sem direito a nada, mesmo carregando uma vida dentro de mim. O que eles não imaginavam é que meu namorado era filho de um dos empresários mais influentes da cidade. E quando descobriram, já era tarde demais. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu me entendia por gente, havia uma diferença gritante entre a forma como meus pais tratavam a mim e a minha irmã. Enquanto ela recebia presentes caros, abraços e palavras de incentivo, eu era constantemente ignorada, reduzida a alguém que apenas existia dentro da casa. As comparações eram inevitáveis. Minha irmã era a princesa que merecia tudo, eu, a desastrada, a que não tinha futuro. Muitas vezes tentei agradá-los, mas era como se cada gesto meu fosse invisível. Cresci nesse ambiente frio, onde meu maior consolo era acreditar que um dia poderia construir minha própria vida, longe da sombra da rejeição. Mas aos 18 anos, a vida me surpreendeu de uma maneira que eu jamais poderia prever. Descobri que estava grávida. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim: medo, insegurança, mas também uma ponta de alegria. Afinal, aquela vida que crescia dentro de mim era a prova de que eu poderia ser amada de forma verdadeira e incondicional. Durante dias, ensaiei como contaria para meus pais. No fundo, ainda havia uma esperança infantil de que, diante de uma notícia tão grande, eles finalmente me olhariam com carinho. Talvez, só talvez, reconhecessem que eu merecia apoio. Naquele jantar, a mesa estava repleta de risos dirigidos à minha irmã, que contava sobre mais uma de suas conquistas triviais. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam. Respirei fundo e anunciei, com a voz trêmula, que estava grávida. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Eu desejei que fosse o prenúncio de uma reação positiva, mas logo a tempestade começou. Meu pai foi o primeiro a falar, a voz carregada de desprezo: "Sua idiota." Já era uma negação, agora com essa barriga aí vai virar uma mãe solteira fracassada. Aposto que o pai da criança vai desaparecer quando souber. Minha mãe, ao invés de me defender, balançou a cabeça em concordância. E minha irmã, como se precisasse cravar a última lança, completou com sarcasmo: "Você já não tinha perspectiva nenhuma, agora então, só será um peso." Meu peito queimava. Reuni a coragem que me restava e tentei argumentar. Disse que eles estavam errados, que deviam ao menos se dar a chance de conhecer meu namorado, que eu não merecia ser tratada como um estorvo. Mas a reação de meu pai foi brutal. Ele se levantou com fúria, agarrou meu cabelo e, sem piedade, me acertou um soco no nariz. Senti o gosto metálico do sangue, as lágrimas turvando minha visão. "Suma dessa casa agora." Ele gritou, a voz como um trovão. "Você só nos dá gasto e vergonha. Com essa gravidez, não vai conseguir trabalhar para pagar suas contas aqui. Então pegue suas coisas e se vire longe daqui." Minha mãe não moveu um dedo, e minha irmã apenas sorriu com deboche. Tremendo de dor e humilhação, subi para o quarto, juntei minhas poucas roupas e saí pela porta sem olhar para trás. Naquele momento, percebi que, para eles, eu nunca passaria de um fardo. Mas havia alguém que se importava comigo. Caminhei até a casa do meu namorado, carregando não apenas a dor física do golpe, mas o peso do abandono. Quando ele me abriu a porta, desabei em lágrimas. Contei tudo: as palavras cruéis, a agressão, a expulsão. Ele ouviu em silêncio, os olhos brilhando de indignação. Segurou minhas mãos e disse, firme: "Isso não vai ficar assim." O que meus pais e minha irmã não imaginavam era quem ele realmente era.
Não tinham a menor ideia de que o homem que eu amava era filho de um dos empresários mais influentes da cidade, herdeiro de um império que comandava negócios de grande porte. Para eles, eu sempre seria ninguém, mas na manhã seguinte, quando a verdade viesse à tona, seriam obrigados a encarar o peso de suas escolhas. E assim, com o coração em frangalhos, mas com uma esperança renascendo ao lado de quem realmente me valorizava, eu pressentia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite, mal consegui dormir. Meu corpo ainda doía por causa da agressão do meu pai, e a mente rodava em um turbilhão de lembranças e perguntas. Como alguém podia tratar a própria filha com tamanha crueldade? Eu havia sido rejeitada tantas vezes, mas jamais pensei que chegariam ao ponto de me colocar para fora de casa grávida, ensanguentada, como se eu fosse nada. No entanto, quando abri os olhos e vi meu namorado ao meu lado, senti uma segurança que jamais havia experimentado dentro da minha família. Ele segurava minha mão como se dissesse, sem palavras, que não iria me soltar. Logo pela manhã, ele se levantou mais cedo, já decidido a tomar uma atitude. Eu observei, ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. Ele vestiu uma camisa social, pegou o celular e começou a fazer ligações. Seu tom era sério, firme, de alguém que estava acostumado a acomodar situações. Minutos depois, ele me contou que havia marcado uma reunião urgente com 3 advogados de confiança de seu pai. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto alguém agir tão rápido em minha defesa. Você não está sozinha, e ele me disse, olhando fundo nos meus olhos. Eles vão ter que responder pelo que fizeram. Ainda me sentia frágil, insegura. Parte de mim temia represálias. Mas havia uma chama dentro de mim que começava a se acender. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim, alguém estava disposto a enfrentar a batalha que eu sempre tive que suportar sozinha. Pouco tempo depois, os advogados chegaram. Homens sérios, de terno impecável, que transmitiam respeito apenas pela postura. Sentaram-se na sala e ouviram cada detalhe da minha história. Eu contei desde o momento do anúncio da gravidez até a violência do meu pai. Enquanto eu falava, vi um deles anotar com precisão cada palavra. Outro gravava o relato em áudio, para não perder nada. Você sofreu agressão física e moral, além de ter sido expulsa de casa em uma situação vulnerável, disse um dos advogados. Isso é crime. E não apenas contra você, mas contra a criança que você carrega. Meu namorado apertou minha mão, incentivando-me a não calar nada. Contei também sobre os anos de rejeição, sobre como minha irmã era privilegiada e eu constantemente diminuída. Eles se entreolharam, e percebi que já estavam estruturando uma estratégia. Seu pai não imaginava com quem estava lidando, comentou outro advogado. E sua mãe e irmã, ao compactuarem, também poderão ser responsabilizadas. Naquele momento, percebi que as peças começavam a se mover de uma forma que meus pais jamais poderiam prever. Ainda naquela manhã, decidimos ir até a casa dos meus pais. Meu estômago embrulhava só de pensar em reencontrá-los, mas não estaria sozinha. Estaria acompanhada não apenas do meu namorado, mas também de 3 advogados preparados para agir. Quando o carro estacionou em frente à casa onde eu havia crescido, senti as pernas fraquejarem. Era como se todos os anos de rejeição e humilhação estivessem estampados naquela fachada. Mas algo dentro de mim dizia que, dessa vez, eu não sairia dali humilhada. A campainha tocou, e alguns segundos depois, minha irmã abriu a porta. O sorriso debochado que sempre usava ao me ver logo desapareceu quando seus olhos se fixaram nos advogados atrás de mim e, principalmente, em meu namorado. Ela gaguejou, surpresa, antes de chamar meus pais. Quando eles apareceram, ainda de pijama, a expressão de desprezo voltou a me ferir. Mas o desprezo deu lugar ao espanto assim que meu namorado se apresentou. Bom dia. Sou o filho de Augusto Nogueira. Vim conversar sobre o que aconteceu ontem. O silêncio foi imediato. O nome do pai dele tinha peso na cidade, todos sabiam da sua influência. Meus pais se entreolharam, surpresos, e pela primeira vez percebi medo em seus rostos. Os advogados entraram na sala e se posicionaram com firmeza. Um deles abriu uma pasta e disse: "Estamos aqui para tratar de um assunto sério. Ontem à noite, a filha de vocês foi agredida fisicamente,
humilhada verbalmente e expulsa de casa em condição vulnerável. Isso constitui crime. E posso garantir que temos provas suficientes para levar isso adiante. Meu pai tentou rir, como se quisesse minimizar, mas sua voz falhou. Isso é coisa de família, não é caso de advogado. Ao contrário, rebateu o advogado, sem hesitar. A partir do momento em que há violência física, há crime. E se tentarem negar, iremos aos tribunais. Minha mãe ficou pálida. Minha irmã, que antes sorria, agora parecia engolir a própria língua. Meu pai, sem argumentos, apenas ficou calado. Eu os olhava e, dentro de mim, uma estranha sensação surgia. Não era vingança, era justiça começando a ser feita. Naquele instante, compreendi que minha vida havia mudado de rumo. Pela primeira vez, eles não tinham mais o controle. Eu não era mais a filha invisível que poderiam humilhar sem consequências. Eu estava protegida, e meus pais teriam que enfrentar algo que jamais esperaram, as consequências de seus próprios atos. O clima na sala estava pesado. Meus pais e minha irmã permaneciam em silêncio, tentando disfarçar o desconforto, mas era evidente que não sabiam como reagir. O nome do pai do meu namorado ecoava dentro daquela casa como um trovão. Pela primeira vez, vi neles algo que nunca havia presenciado: medo. Era como se a máscara de soberania tivesse se rompido diante da presença dele e dos advogados. Meu namorado, no entanto, não recuou. A expressão dele era firme, os olhos fixos em cada um deles, como se quisesse cravar em suas consciências o peso de suas ações. A voz soou clara, quase solene: até hoje, vocês a humilharam, a rejeitaram, e, como se não bastasse, chegaram ao ponto de agredi-la. Mas a partir de hoje, isso terá consequências. E não se enganem, isso não é uma ameaça, é uma promessa. Meu coração disparou. Nunca ninguém havia se colocado entre mim e eles dessa forma. Vi meu pai se remexer no sofá, a face vermelha, os punhos cerrados. O orgulho dele, que sempre se alimentou do controle absoluto sobre mim, não suportava ser confrontado daquela maneira. Então, ele se levantou, a voz carregada de raiva: estão na minha casa. E aqui quem manda sou eu. A explosão dele ecoou pela sala, mas, ao contrário do que eu esperava, não causou temor. Meu namorado e os advogados trocaram olhares rápidos e, em seguida, começaram a rir, não de deboche vazio, mas de quem já sabia o resultado de um jogo antes mesmo que o outro lado percebesse que estava derrotado. Veremos quem é que manda, disse um dos advogados, com um sorriso frio. A tensão se intensificou. Minha mãe, imóvel, parecia petrificada, os olhos arregalados. Minha irmã, que tantas vezes havia gargalhado da minha dor, agora tinha o rosto pálido e os lábios trêmulos. O peso da situação finalmente se revelava. Eles nunca imaginaram que eu teria alguém ao meu lado capaz de enfrentá-los de igual para igual, alguém que pudesse transformar sua crueldade em responsabilidade real. Antes que saíssemos, senti a necessidade de dizer algo. Por tantos anos, minhas palavras foram ignoradas, mas agora elas teriam outro valor. Respirei fundo, enxuguei discretamente uma lágrima que teimava em escorrer e falei, olhando diretamente para meus pais e minha irmã: vocês tiveram a chance de conhecer o meu futuro marido de um jeito diferente, com respeito e dignidade. Mas escolheram a forma mais difícil. Agora, terão que colher cada detalhe do que fizeram e disseram contra mim. O silêncio foi absoluto. Era como se minhas palavras ecoassem dentro deles, revelando a gravidade da escolha que haviam feito. Saímos da casa, e enquanto caminhava até o carro, percebi a mistura de fúria e incredulidade estampada no rosto dos três. Meus pais e minha irmã pareciam não acreditar no que estava diante deles. Na mente deles, eu seria para sempre a filha rejeitada, a sombra sem voz, sem futuro. Mas agora, confrontados com a realidade, viram que eu não estava sozinha, que ao meu lado havia alguém de peso, alguém que carregava um sobrenome respeitado e poderoso. Assim que a porta do carro se fechou, respirei fundo, como se finalmente tivesse saído de uma prisão invisível. Meu namorado me olhou e sorriu de forma encorajadora, mas sem perder a seriedade. Eles não imaginam a tempestade que está prestes a cair sobre eles, disse, ajustando o cinto. E eu vou estar ao seu lado em cada passo.
No caminho de volta, fiquei em silêncio, refletindo. Durante anos, ouvi que eu não seria nada, que não tinha valor, que jamais teria alguém que me amasse ou me apoiasse. E agora, ali estava eu, ao lado de um homem que não apenas me amava, mas que estava disposto a enfrentar tudo por mim. Naquela manhã, meus pais e minha irmã provaram o gosto amargo da realidade. Para eles, a descoberta de que meu namorado era filho de um dos empresários mais influentes da cidade foi como um soco invisível, impossível de ser ignorado. Sempre se acharam no direito de ditar quem eu era e o que eu merecia, mas o destino havia colocado diante deles uma verdade incontestável: suas palavras e suas agressões teriam consequências. No fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. Ainda havia muito a enfrentar, e a guerra que se iniciava seria dolorosa, mas pela primeira vez na vida eu tinha certeza de que não estaria sozinha. E dessa vez, não seria eu quem choraria em silêncio no quarto, tentando entender por que não era amada. Seriam eles que aprenderiam, da maneira mais dura, que cada ato cruel tem seu preço. Os dias seguintes ao confronto em minha antiga casa foram de silêncio incômodo, mas eu sabia que aquele silêncio não duraria. Meus pais sempre se acharam no direito de controlar minha vida, como se eu fosse uma extensão de suas vontades, e não uma pessoa independente. A prova disso veio logo na segunda-feira, quando meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens de ambos, alternadas entre a frieza calculada e a raiva descontrolada. Você precisa falar com esse seu namorado para ele nos deixar em paz. Isso não vai ficar assim. Se você acha que pode nos humilhar, está muito enganada. Resolva isso agora, ou as consequências serão ainda piores. Não se esqueça que somos seus pais, e você deveria nos obedecer. Ler aquelas palavras me fez reviver cada instante do desprezo, cada humilhação, cada soco invisível que carreguei ao longo dos anos. Mas, dessa vez, algo em mim havia mudado. Eu não era mais a menina calada que aceitava tudo. Respirei fundo, segurei firme o celular e respondi apenas uma mensagem curta, mas que carregava todo o peso da verdade: vocês me agrediram grávida. Acham mesmo que eu vou deixar isso pra lá? Agora, estão sentindo o peso do que fizeram. Enviei e desliguei o celular por algumas horas. Eu sabia que novas mensagens viriam, carregadas de xingamentos, tentativas desesperadas de recuperar o controle, mas também sabia que não tinha mais por que me abalar. Eu tinha ao meu lado alguém que me apoiava, e a cada dia percebia que não estava mais sozinha na luta. Na mesma semana, meu namorado marcou uma conversa com o pai dele. Eu estava nervosa, confesso, mas também confiante. O sogro sempre me tratou com gentileza, mas até então ele não tinha conhecimento do que havia acontecido. Sentamos na ampla sala da mansão dele, e meu namorado começou a narrar tudo, sem omitir nenhum detalhe: o jantar, a humilhação, as palavras duras, a agressão e, por fim, a expulsão. Vi o semblante do meu sogro mudar a cada frase. Seus olhos, normalmente calmos, ficaram carregados de indignação. Quando meu namorado terminou, houve um silêncio pesado, seguido de uma respiração funda. Então, ele disse com firmeza: isso é inaceitável. Uma agressão contra você já seria grave, mas contra minha futura nora, grávida do meu neto? Eles precisam entender que o mundo não gira em torno do ego deles. A primeira atitude do meu sogro foi direta e impiedosa: pegou o telefone e entrou em contato com a diretoria da empresa onde meu pai trabalhava há anos. Por ser um dos maiores investidores e influente em diversos setores da cidade, bastou relatar os acontecimentos e expor a gravidade da situação para que uma decisão fosse tomada. Não podemos manter em nossos quadros alguém envolvido em agressão, ainda mais contra uma mulher grávida, disse um dos diretores, após ouvir os detalhes. A imagem da empresa não pode estar vinculada a esse tipo de comportamento. Em menos de 48 horas, a demissão do meu pai foi oficializada. Sem direito a despedidas, sem espaço para justificativas. A notícia se espalhou rapidamente entre colegas de trabalho, e logo ele não era mais visto como funcionário antigo e respeitado, mas como o homem que perdeu tudo por sua própria violência. A fúria dele não demorou a se manifestar. No mesmo dia, recebi uma enxurrada de mensagens carregadas de ódio: você me destruiu. Maldita. Você me fez perder meu emprego. Você não vale nada, nem você nem essa criança que carrega.
Cada palavra parecia tentar me ferir, mas ao contrário do passado, quando eu choraria escondida, agora eu lia e sentia algo diferente. Era a confirmação de que finalmente ele estava colhendo aquilo que plantou. Não era vingança, era consequência. Mesmo assim, eu não conseguia deixar de pensar no quanto ele sempre se achou invencível. Meu pai cresceu acreditando que podia tudo, que a força e a intimidação eram suficientes para se impor. Mas agora, diante de homens mais poderosos do que ele, percebeu que não passava de alguém comum, incapaz de escapar das consequências de suas próprias escolhas. Minha mãe também começou a mandar mensagens, mas de um tom diferente, mais choroso, tentando se colocar como vítima da situação. Você não entende, sua irmã precisava de atenção, e você sempre foi difícil. Seu pai exagerou, mas você não devia expor nossa família desse jeito. Eu li, suspirei e ignorei. Como ela podia justificar a violência? Como podia acreditar que a imagem da família era mais importante do que a dignidade da própria filha? Não havia mais espaço dentro de mim para aceitar esse tipo de desculpa. Meu namorado, sempre atento, me abraçou naquele dia e disse: eles ainda não entenderam que não têm mais poder sobre você. Mas eu vou te provar, passo a passo, que dessa vez é diferente. Naquele momento, percebi que a guerra estava longe de acabar. A demissão de meu pai foi apenas o primeiro golpe. E embora ele estivesse furioso, xingando e ameaçando, a verdade era clara: o controle estava escapando de suas mãos. E, pela primeira vez, eu não tinha medo disso. Depois da demissão do meu pai, eu achei que ele se acalmaria, que talvez caísse em si e refletisse sobre tudo o que havia feito. Mas estava enganada. A cada dia, novas mensagens chegavam ao meu celular, todas carregadas de ódio e ressentimento. Xingamentos, ameaças veladas, acusações absurdas. Era como se ele não aceitasse a ideia de que não tinha mais poder sobre mim, e que, pela primeira vez, eu estava reagindo. Meu namorado e os advogados acompanharam de perto cada mensagem. Eles me orientaram a não apagar nada, a guardar cada palavra escrita, cada áudio gravado, porque tudo isso seria importante. Com a calma de quem sabe exatamente o caminho a seguir, reuniram todas as provas, a agressão física, o testemunho do meu namorado, e agora as mensagens que meu próprio pai enviava em fúria, expondo sua verdadeira face. Foi então que meu namorado tomou a decisão que selaria de vez o destino deles. Chegou a hora de entrarmos com o processo. Eles precisam aprender que tudo o que fazem tem consequência. Os 3 advogados trabalharam sem descanso. Cada detalhe da minha história foi relatado, cada prova anexada. No processo, não se tratava apenas da violência física, mas também da violência psicológica e moral, além das ameaças que continuavam mesmo após a demissão dele. O pedido foi feito de forma clara: uma indenização no valor de R$710 mil. Confesso que fiquei em choque ao ouvir aquele número. Era muito dinheiro, uma quantia que eu sabia que abalaria profundamente meus pais e minha irmã. Mas ao mesmo tempo, percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Era uma forma de responsabilizá-los, de mostrar que nada do que fizeram poderia ser varrido para debaixo do tapete. O processo correu mais rápido do que eu imaginava. A influência do meu sogro e a clareza das provas reunidas pesaram bastante. Em pouco tempo, veio a notícia: a justiça havia aceitado o pedido, e meus pais e minha irmã foram condenados a pagar a indenização. Lembro-me exatamente do momento em que recebi a ligação do advogado confirmando a decisão. Senti um nó na garganta, um misto de alívio e incredulidade. Era como se, depois de anos de dor e silêncio, alguém finalmente tivesse reconhecido o meu valor. Mas, se para mim aquele resultado significava justiça, para eles foi um golpe devastador. Logo depois da decisão, começaram a me bombardear com mensagens de um tom completamente diferente. Não eram mais acusações ou ameaças, mas súplicas desesperadas: filha, por favor, não faça isso com a gente, nós não temos esse dinheiro. Você sabe que se isso for adiante, perderemos tudo. Pense na sua mãe, na sua irmã. Pelo amor de Deus, nos perdoe, retire esse processo. Por um instante, uma parte de mim quis responder. Mas logo me lembrei de cada lágrima, de cada vez que fui humilhada, de cada palavra cruel que me fizeram engolir em silêncio.
Lembrei da noite em que fui expulsa grávida, ensanguentada, sem ter para onde ir. E naquele momento, percebi que não havia mais espaço para o perdão que eles pediam apenas por interesse. Não respondi nenhuma mensagem. Não havia mais diálogo. A decisão estava tomada pela justiça, e eles teriam que arcar com as consequências. Os advogados foram claros: caso não pagassem o valor até a data determinada, perderiam os bens que estavam em seus nomes. Isso incluía a casa onde moravam e o carro que minha irmã tanto ostentava pelas ruas da cidade. Pela primeira vez, senti que o peso da rejeição e da dor estava sendo devolvido a eles de forma proporcional. Eu sabia que para meus pais e minha irmã, aquela sentença era mais do que um castigo financeiro. Era a ruína da imagem que eles tanto prezavam. Sempre viveram de aparências, preocupados com o que os vizinhos e conhecidos pensavam, mas nunca se preocuparam em ser uma família de verdade para mim. Agora, a máscara estava prestes a cair diante de todos. As mensagens desesperadas continuaram por dias, mas eu mantive meu silêncio. Não havia mais nada a dizer. Eles fizeram suas escolhas, e agora precisavam colher os frutos amargos dessas escolhas. E assim, enquanto a data do pagamento se aproximava, eu percebia que minha vida tomava outro rumo. Pela primeira vez, não era eu quem chorava no canto do quarto, implorando por atenção ou carinho. Eram eles que se contorciam em desespero, sem imaginar uma saída. Mas eu sabia, ainda havia mais por vir. O prazo determinado pela justiça para o pagamento da indenização chegou ao fim, e como todos já esperavam, meus pais e minha irmã não cumpriram com a obrigação. Eles não tinham o valor exigido, mas, mais do que isso, acreditavam que, no último instante, eu voltaria atrás. Afinal, eu sempre havia cedido, sempre havia engolido o choro e me calado diante das injustiças. Para eles, essa seria apenas mais uma vez em que a filha rejeitada desistiria e deixaria tudo como estava. Só que eles não perceberam que aquela antiga versão de mim havia morrido no dia em que fui expulsa de casa, grávida e ensanguentada. Um dia após o prazo, as providências foram tomadas. Acompanhada do meu namorado, dos 3 advogados e de oficiais de justiça com a polícia, voltamos à casa que um dia foi meu lar. Ao descer do carro, senti uma mistura de nervosismo e firmeza. Era um lugar carregado de memórias ruins, mas agora eu não vinha como a filha invisível, vinha como alguém amparada pela lei, pela verdade e pela justiça. A campainha soou, e depois de alguns segundos a porta se abriu. Meus pais e minha irmã apareceram juntos, com o semblante carregado de raiva e incredulidade. O oficial de justiça foi direto, entregando os papéis e comunicando que, devido ao não pagamento da indenização, a penhora dos bens estava decretada e a casa deveria ser desocupada imediatamente. O caos se instalou. Meu pai gritou, dizendo que aquilo era um absurdo, que ninguém poderia tirá-los da própria casa. Minha mãe chorava desesperada, repetindo que eu era cruel, que estava destruindo a família. Minha irmã, por sua vez, tremia de ódio, cuspindo palavras duras, como se pudesse inverter a situação com insultos. Foi então que, com calma e firmeza, respirei fundo e disse: "Vocês me expulsaram de casa, grávida, sem se importar se eu iria morar na rua. Para vocês, eu não valia nada. Agora, vocês estão sentindo exatamente o mesmo que eu senti naquela noite. Vocês sairão dessa casa agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles sabiam que não havia volta. A ordem estava nas mãos da justiça, e ali não havia mais espaço para ameaças ou manipulações. Meu namorado, ao meu lado, concluiu com uma voz firme e inabalável: "Eu não preciso desse dinheiro. Mas desde o primeiro dia, eu disse que iria até o fim com isso. Vocês fizeram o absurdo de maltratar e agredir a própria filha, grávida. Eu lutarei com toda a minha força pela minha futura esposa e pelo meu futuro filho." Aquelas palavras soaram como marteladas na consciência deles. Vi o rosto do meu pai se contorcer de raiva, o da minha mãe mergulhar em lágrimas de desespero e o da minha irmã arder em ódio impotente. Mas nada podiam fazer. Não havia argumentos, não havia escapatória. A justiça havia falado, e eles precisavam se submeter. Contrariados, foram obrigados a deixar a casa. Carregavam malas improvisadas, resmungos e olhares cheios de rancor.
Cada passo deles para fora era como um reflexo da minha própria saída meses antes, quando fui expulsa sem piedade. Só que, dessa vez, a situação estava invertida. Eu estava erguida, firme, cercada de apoio, enquanto eles eram os derrotados. Assistir aquela cena foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Doloroso porque, apesar de tudo, ainda eram meus pais e minha irmã, e nenhuma vitória apagava a ferida da rejeição. Mas libertador porque, finalmente, a balança havia se equilibrado. Eles colheram exatamente o que plantaram. Quando a porta se fechou atrás deles, respirei fundo. O oficial de justiça confirmou que a casa estava agora sob penhora judicial, e que o processo de leilão do imóvel começaria em breve, caso a dívida não fosse paga. O carro deles partiu, levando consigo a raiva e a incredulidade de quem nunca acreditou que pagaria pelos próprios erros. Fiquei em silêncio por alguns instantes, olhando ao redor. Aquela casa carregava tantas lembranças ruins, mas já não me dominava mais. Eu não precisava dela, nem de nada que viesse deles. Eu tinha meu futuro, meu namorado, meu filho a caminho. E pela primeira vez na vida, eu me sentia realmente livre. Eles saíram irados e contrariados, tentando transformar a derrota em revolta, mas a verdade era simples, não havia mais nada que pudessem fazer. A decisão estava tomada, e a justiça havia sido cumprida. E eu, a filha rejeitada, finalmente encontrei minha voz, minha força e meu lugar no mundo. Você consegue imaginar passar pelo que essa filha passou? Ser rejeitada, expulsa de casa grávida, e depois ver os próprios pais e irmã provarem do mesmo sentimento que um dia fizeram ela sentir? Essa história mostra como a vida dá voltas e como a justiça pode chegar quando menos se espera. Se você se emocionou com esse vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias fortes como essa. Aproveita também e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos que já estão chegando. E me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez? Ou teria tomado outra atitude? Quero muito saber a sua opinião. Ah, e não esquece de escrever de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, tenho certeza de que eles também vão se surpreender com essa história emocionante.